Fala pessoas, beleza? Eu sou o Udney, estamos em mais um vídeo de psicologia social e estamos falando sobre heurísticas. Você não sabe o que é heurística? Você precisa ver o primeiro vídeo, eu vou deixar aqui linkadinho pra você, tá certo? Aqui em cima, vê desde o primeiro vídeo sobre heurísticas e vem assistindo todas elas, tá certo? Que você entendendo o que é heurística, agora você vai entender melhor o que é isso daqui. Nós vamos falar agora, se eu não me engano, nós estamos na terceira heurística, que é o uso de ponto de referência, que é sensacional, tá certo? Vamos lá então. Primeiro ponto importantíssimo. Estou usando como base o livro Psicologia Social, de 3 autores. Eu cito sempre o Rodrigues, tá certo? É um livro de 500 páginas. É um calhamaço, você precisa ler. Livro base de Psicologia Social, tá certo? Tem o link do... Tem uma playlist aqui só de Psicologia Social, tá aqui em cima. Eu vou deixar o link também para você, tá certo? Depois você clica e assiste a playlist toda. Então, dentro dela estamos falando de heurísticas, tá certo? Essa heurística é o uso do ponto de referência e eu quero já tratar um pedacinho aqui. Se você está vendo todas elas, você vai perceber que ela parece um pouquinho com a heurística da representatividade, tá certo? E só que existe uma diferença, né? Elas duas eu já quero deixar claro para você, tá? É o seguinte, a da representatividade existe um ponto que é um ponto de referência que vai representar, tá certo? Representar a construção da sua conclusão, da sua ideia, como você já entendeu lá no outro vídeo, tá certo? A questão da representatividade, tá certo? É o seguinte, a representatividade, ela carrega um conteúdo que você geralmente conhece minimamente, tá? Lá no exemplo do vídeo eu falei sobre o contador e sobre as características do contador. Veja bem, você tem que conhecer um pouquinho sobre as características do contador, senão ele não vai ser um ponto que representa nada pra você, certo? Se eu falar pra você assim, caraca, mano, esse cara só joga uma bola igual um quarterback. Se você não sabe o que é um quarterback, isso não vai ser uma representatividade pra você, isso não representa nada. Eu falar que ele joga igual um quarterback, isso não representa uma ideia pra você, certo? Então, na representatividade, você tem que conhecer as características da representatividade. Agora, no uso de referência, de ponto de referência, a tendência é que você conheça menos, tá? O ponto de referência você pode conhecer muito menos. E isso parte de uma questão importante, que o principal ponto de referência é você mesmo, certo? O ponto de referência, geralmente, ele vai ser usado. E quando o ponto de referência é usado, você vai usar você mesmo como ponto de referência. Vamos colocar agora as ideias no lugar, tá? Estamos falando de heurísticas, mecânicas rápidas para tirarmos conclusões, tá? Uma dessas mecânicas é o ponto de referência, tá? E tirar conclusão do quê? Entendermos a sociedade, entendermos o outro. Nós vamos construir a nossa opinião, construir a nossa posição. E quando a gente vai emitir ou pensar e construir essa opinião, nós vamos também usar uma mecânica que é o uso de ponto de referência. E o ponto de referência mais usado somos nós mesmos, certo? Agora você entendeu a sequência da ideia, então se achou, né? Então beleza. Então essa heurística vai usar como principal ponto de referência nós mesmos. Como assim? Por exemplo, se nós somos tímidos, tá? E tem alguém que é normal, e se nós somos muito tímidos, a tendência é acharmos que aquela pessoa é extravagante. Por quê? Ora, mas veja, ela não é extravagante, ela é uma pessoa normal, equilibrada. A questão é que nós estamos nos usando como ponto de referência. Como nós somos muito tímidos, uma pessoa normal, na nossa visão, passa a ser uma pessoa extremamente extrovertida, certo? Por quê? Porque nós somos muito introvertidos, tá certo? Nós somos muito tímidos. As duas coisas não são a mesma coisa, mas eu vou usar dessa forma aqui. Nós somos muito tímidos. Então, quer dizer, a gente parte da nossa visão de nós mesmos para construir a visão do outro, certo? A gente está usando qual ponto de referência? Nós mesmos. As nossas características, certo? Básicas, para olhar para o outro e falar, bom, se eu sou assim, então o fulano é tal, baseado em como eu sou. O meu ponto de referência sou eu. Lembrando, esse é o ponto de referência mais usado, nós mesmos, tá certo? Isso é importantíssimo. E da onde que veio isso, Udney?
veio de várias pesquisas do campo psicológico, da psicologia social, certo? Coletando essas informações. Como, por exemplo, somos extremamente extremos ideologicamente, né? Então, se tem alguém que é ideologicamente extremo, a pessoa que ela tem uma ideologia, mas ela é uma pessoa básica, para esse extremista, essa pessoa, sei lá, ela não tem ideologia nenhuma, ela não se interessa, ela é burra, ou então ela tá no outro extremo da ideia, pelo fato dela não ser extrema como ele. Por quê? Porque ele está baseando a ideia que ele tem do outro nele mesmo. Se eu sou ideologicamente extremo nessa religião e o outro não tem religião nenhuma, então para mim ele é um cara sem religião, sem fé, sei lá. O que acontece? Você vai basear a sua visão do outro segundo o que você é, certo? Outra coisa é se somos frientos, né? Na verdade, isso aqui são só exemplos para você. Se nós somos frientos, né? Por exemplo, eu tenho uma questão que eu sou muito caloroso, né? Tipo, agora tá meio frio aqui, tá um ventinho, a galera já tá se enrolando em cobertor e tal, e eu tô de boa, entendeu? Então você imagina o meu problema em lidar com crianças, com bebês de 1 ano a 2 anos. Porque assim, eu vou olhar pro bebê e na minha cabeça, se eu for me usar como referência, a criança passa frio. Que eu vou falar, não, o tempo tá gostoso, deixa ele de short, de camiseta. Só que na verdade não tá calor nem nada. Só que eu estou me usando de ponto de referência. Então quando você se usa de ponto de referência, tá certo? Isso geralmente vem de uma forma muito rápida, por isso que é uma heurística, tá certo? E isso geralmente vai causar, como a gente já viu em vídeos anteriores, respostas que são simplistas ou geralmente incoerentes, erradas, tá certo? Sempre lembrando. Ugem, para mim entender o que você está falando direito, eu tenho que entender o que é heurística? Sim, você precisa entender o que é heurística, por isso vai no primeiro vídeo sobre heurística, tá certo? Que você vai entender. Esses 3 exemplos são importantes aqui para você entender que essa heurística do uso de ponto de referência, ela tem muito a ver com nós usarmos nós mesmos como ponto de referência para enxergarmos o mundo, tá certo? Isso traz uma série de complicações nas nossas respostas. Primeiro, nós somos extremamente limitados, tá certo? A nossa quantidade de conhecimento, de informação, de articulação, na grande maioria das pessoas, é extremamente curto, extremamente pequeno, extremamente sem potencial. Então, quando a gente se pega se usando como referência, é algo que tem que ser tomado cuidado, né? Porque olha, quem somos nós para sermos referência de alguma coisa, certo? E aí a gente vai fazer aquele jogo que eu tô fazendo nos outros vídeos. Vamos nos colocar agora no lugar de uma pessoa que está analisando, está olhando para a sociedade, está fazendo uma avaliação da sociedade ou do outro, tá certo? Quando você vê esse outro vindo para você e falando assim, olha, não, mas na minha opinião, não, mas é que eu acho, e ele começa a se usar como ponto de referência, não, porque eu penso assim, eu sou assim, você vê que já vai começar a existir um problema no resultado dos comportamentos, das respostas e dos posicionamentos dessa pessoa. Porque você já começa a enxergar, primeiro, uma limitação em lidar com os assuntos, com os comportamentos, com os fatos e com as dinâmicas sociais, certo? Por quê? Porque ela ainda está presa em si, né? Ela está presa em si. Não, eu sou o ponto de referência. A minha experiência basta para me entender todo o resto, né? Então olha só como é interessante essa mecânica de heurística, né, de ponto de referência, quando o ponto de referência principalmente é você mesmo, tá certo? Então quer dizer, ponto de referência, você tem um ponto de referência, você vai usar esse ponto de referência, as ideias que você conhece sobre ele, para criar a sua ideia sobre aquele outro. E geralmente esse ponto de referência sobre a sua ideia sobre o mundo é você mesmo, certo? Então é isso aí, espero que você tenha entendido. Um ponto principal para você pensar é o seguinte, né? Que o ponto de referência, ele é exatamente uma das principais ferramentas no discurso do senso comum, né? Esse ponto de referência é quando falta articulação, falta informação de base ou de raiz para você trabalhar outras coisas e ampliar um pouco do teu ponto de vista, tá certo? Então, geralmente, quando você não tem essa extensão, você tende a usar o que você tem, que é você mesmo e somente você.
certo? É isso aí, então, espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado. Esse uso de ponto de referência é uma coisa muito importante, porque se você for fazer uma reflexão mesmo, você vai ver que a gente tende a usar muito isso, tá certo? E isso tem a ver também com... Na faculdade você vai ver isso, né? Eu escutei isso do meu professor, ele falando assim, quem é você para dar opinião... Quem é você, né, para dar opinião e falar que essa ideia é sua, esse pensamento é seu, né? Tem tantos autores que pegaram esse pensamento e desenvolveram, teve autores que criaram esse tipo de pensamento ou essa linha de raciocínio e você agora está só reproduzindo. Às vezes você não sabe que é de um outro autor porque você não sabe mesmo, mas ele falou já isso, né? E você fica tipo achando que você criou aquilo. Então você se coloca como ponto de referência, como centro das coisas, né? Uma coisa importante é na filosofia, que tem um vídeo, inclusive, que eu falo sobre isso, mas eu nem vou indicar que o vídeo é rapidinho, que tem um filósofo chamado Protágoras. Antes de Cristo ele já falou isso, certo? Ele falou o seguinte, o homem é a medida de todas as coisas. Quer dizer, a gente vai basear as coisas segundo naquilo que nós conhecemos. Nós vamos enxergar os outros, entender os outros, segundo aquilo que nós somos, tá certo? Então, essa é a heurística do ponto de referência, exatamente isso. É você se colocar como referência e a partir de você gerar opinião sobre os outros, certo? É isso aí, então, até o próximo vídeo. Não se esquece, tá a fim de comprar o livro? Dá uma olhadinha, clica no link. Tenho certeza que você vai curtir, vale muito a pena todo real gasto nesse livro, certo? É isso aí, então, até o próximo vídeo. Clica nos cards, eu vou deixar aqui em cima o link para você assistir. Ah não, já deixei, né, a playlist. Vai lá e clica e vê todos os vídeos de psicologia social. Tenho certeza, se te ajudou, se curtiu, se você entendeu, deixa aqui nos comentários. E até o próximo vídeo, bons estudos para vocês. Valeu!